esquecer de compromissos, perder objetos, celular, carteira. Eu acho que são problemas que já aconteceram com todo mundo ao longo da vida, não é mesmo? Mas qual pode ser a causa desse problema de memória? Esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago Fontana e hoje eu falo aqui no meu canal sobre quais são os principais causas de problemas de memória, tá? E quando a gente fala de memória, pessoal, é muito comum as pessoas falarem de memória como coisas lá do passado. E, inclusive existe uma relação, né, não verdadeira, que se a pessoa lembra de algo muito longínquo, né? Então a pessoa tem 40 anos, ela lembra de algo da infância, quer dizer que ela tem uma memória muito boa. Bom, talvez ela tenha um tipo de memória muito boa. Quando a gente fala de memória, a gente tem vários tipos de memória, tá? Basicamente a gente pode dividir em memória recente ou de evocação tardia, tá? E memória remota. Então essa memória muito antiga, ela é a memória remota, tá? E a memória recente são fatos que aconteceram há poucas horas, eventualmente alguns dias, tá? Existem também memórias de trabalho, que são as memórias assim, uma memória muito curta, né? Em geral, a memória de trabalho ela vai acontecer, que é a working memory, né? Ela vai acontecer quando alguém te fala, por exemplo, um número de telefone. Guarda esse número de telefone aí, me fala daqui a 5 segundos. Então você grava na cabeça, a pessoa te pergunta, você fala, mas se ela te perguntar depois, provavelmente você não vai lembrar, porque aquela informação não era importante, tá? Então o nosso cérebro ele funciona dessa forma, ele só vai registrar as informações que são importantes, ou pelo menos ele deveria registrar as informações que são importantes. Então você não vai lembrar, por exemplo, quando você está no caminho da sua casa e você não vai saber quantos semáforos você parou, quantas vezes você colocou a marcha, a segunda marcha, a terceira marcha. Isso são atividades um pouco automáticas. Agora, você deve sim se lembrar se você teve um compromisso, principalmente se é algo diferente, né? Você almoçou com uma pessoa, você falou com alguém sobre algo importante, tá? Então, esse registro que é feito no nosso cérebro, existe uma certa triagem, tá? E quem faz isso somos nós mesmos, através do nosso interesse e da importância que aquela informação tem. Porém, algumas vezes esse mecanismo falha e as pessoas esquecem de coisas importantes. Então, marcou um compromisso, não, vamos almoçar amanhã, e aí chega, esqueceu, né? Lembrou de última hora, a pessoa ligou, já estava lá, te esperando. Ou o que acontece muito frequentemente, né? Saindo para trabalhar na correria, você chega no trabalho e fala, esqueci minha carteira, esqueci de pegar tal coisa, esqueci de pegar aquela outra coisa, né? Então, esses problemas de memória e algumas vezes de atenção podem acontecer. Qual que é a principal causa? Então vamos falar sobre as 5 principais causas, vamos em ordem de frequência, né? A principal causa, pessoal, seria problemas relacionados à ansiedade, tá? Então a ansiedade, né, eu já falei em vídeos anteriores aí sobre ela, né? Ela não é um problema, a ansiedade é importante aí para nossa manutenção, para a gente se preparar para adversidades, tá? Mas eventualmente essa ansiedade pode ficar elevada, e aí a pessoa tem um transtorno de ansiedade, onde ela fica muito preocupada, ela vive com preocupações, a cabeça está sempre pensativa, e nessa cabeça pensativa, eventualmente ela pode esquecer de coisas do dia a dia, né? Isso é muito comum, né? Todo mundo já teve uma situação que estava muito preocupado com uma questão, e aí falou com alguém, né? Chegou, estava indo para algum lugar, um pouco apressado, alguém parou no meio do caminho, falou com alguém, mas nem lembra do que falou com essa pessoa, porque a cabeça já estava pensando em outra coisa. Então, esse é o principal problema de memória, tá? E quanto mais ansiedade, a gente tem altos níveis de ansiedade, né? Tem estudos brasileiros aí demonstrando 30% de problemas de ansiedade na população. Então você imagina como que fica a atenção e a memória dessas pessoas, né? O segundo problema bastante comum como um causador de problemas de memória seria a depressão, tá? Então o transtorno depressivo maior, tá, pessoal? Então mais uma vez, não estamos falando aqui de uma tristeza, não estamos falando de um sentimento, um dia que eu não estou muito legal, não, é uma depressão, né? A pessoa tem um diagnóstico de depressão, e a depressão ela afeta e muito a memória, tá? Inclusive a depressão
moderada para grave, ela afeta a memória de uma forma bastante intensa e inclusive tem sido um alvo já de tratamentos para depressão, porque muitas vezes a pessoa melhora da parte emocional, né? Ou seja, ela se sente bem, ela não se sente mais triste, o pensamento não está mais tão negativo, mas ela continua com dificuldade para se lembrar, o rendimento no trabalho dela, que é onde ela é mais exigida, né? Tá abaixo. Né? Ela ainda não tem aquela agilidade, ela está um pouco lentificada, tem várias alterações cognitivas que a depressão causa, né? Mas, obviamente, assim como a ansiedade, ela é reversível, então esse tratamento precisa ser improvisado, né? Trocado, enfim, né? Até que a pessoa esteja com o seu rendimento 100%, porque, em teoria, depressão e ansiedade, né? Transtorno de ansiedade, são quadros reversíveis. A terceira causa de problemas aqui, mais relacionados à atenção, porém entendam uma coisa, se você não presta atenção, então por exemplo, você está vendo esse vídeo, você está falando com outra pessoa, então eventualmente você perdeu algumas informações que eu trouxe aqui. Se a pessoa perguntar, que vídeo é esse que você estava vendo? Né? Ele tinha 5 problemas, quais eram os 5 problemas? Talvez você não lembre dos 5 problemas, porque você não estava muito focado, tá? Então a gente só registra no nosso cérebro aquilo que a gente está prestando atenção, tá? Então uma causa de problema de memória seria um problema de atenção. E uma causa cada vez mais comum aí de problema de atenção seria o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, tá bom, pessoal? O TDAH, bom, eu tenho um vídeo específico também sobre ele, né? No meu outro canal, no Nosso Mundo Psi, tá? Eu vou deixar esse vídeo aqui, se você tem interesse em saber mais sobre o TDAH, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Mas o TDAH é uma doença do neurodesenvolvimento, ela acontece geralmente desde a infância e alguns casos podem continuar na vida adulta, tá? Então aqui é um problema de atenção que pode afetar a memória, exige um tratamento também específico, tá bom? E veja que tanto o TDAH quanto a depressão quanto a ansiedade são 3 causas de problemas de memória em pessoas jovens. Então pessoas de 20 anos, de 30 anos, e aqui a gente não está falando de demência, né? Demências podem acontecer nessa faixa etária? Olha, até podem, mas são extremamente muito raras, tá? A gente não vai pensar num diagnóstico desse. Eu tenho muitos pacientes que vêm me procurar preocupados, falam, doutor, acho que eu estou começando com Alzheimer, né? A pessoa tem 34 anos e obviamente quer que ela não está com Alzheimer, ela está com uma ansiedade, está com uma depressão, ou talvez ela tenha o TDAH. Então isso vai ser investigado, feito um diagnóstico, feito um tratamento e a pessoa volta no funcionamento normal dela. A quarta causa, aí sim, eu vou trazer as demências, tá, pessoal? Então, rapidamente, o que seria uma demência, né? Então, a demência é um transtorno cognitivo grave e persistente, tá? Que não exclusivamente, mas mais comumente, ela acontece na terceira fase da vida, que chamamos de terceira idade, tá? Então, após os 60, 65 anos, as pessoas estão mais suscetíveis a desenvolver quadros de demência, sendo a mais comum doença de Alzheimer, mas não é a única. Existe a demência vascular, existe a demência por corpúsculos de Levy, existe a demência na doença de Parkinson, existe a demência frontotemporal. Essa sim pode acontecer em pessoas mais jovens, né? Entre 40 e 50 anos é o mais comum, tá? Embora já tenha sido descrito em pessoas muito jovens, mas lembra, pessoal, isso aqui é extremamente raro, tá? A última vez que eu vi uma demência acontecer em uma pessoa muito jovem, né, em 30 anos, eu estava na residência da Unicamp, né? Inclusive foi um quadro que foi descrito em um artigo internacional, porque é extremamente raro, né? O mais comum são pessoas na terceira idade, e em geral após os 60, após os 70, eventualmente após os 80 anos, né, a pessoa vai ter um quadro de demência, né? Após os 80 anos aumenta muito a chance da pessoa ter um quadro de demência, tá? Mais de 60% das pessoas vai começar a desenvolver uma doença, e aí sim a gente está falando de uma doença neurodegenerativa, tá? Então aqui não é mais um transtorno, é uma doença mesmo, né, biológica, tá? Existem alguns tratamentos específicos, mas obviamente que infelizmente até o momento a gente não tem nada que seja curativo, tá bom, pessoal? E o quinto e último problema, que não é tão falado, não é tão lembrado, mas é de suma importância ser investigado aí pelo seu médico se você tem um problema de memória, que seria o uso de medicamentos. Tá bom, pessoal? E tem vários medicamentos que podem atrapalhar
a sua memória, tá? O pessoal lembra muito dos tarja-pretas aqui da psiquiatria, né? Os benzodiazepínicos, né? Como Rivotril, diazepam, Valium, Frontal. Realmente, esses remédios causam um problema cognitivo que pode ser severo. Obviamente que se você tirar essa medicação, a tendência à memória é voltar ao normal, mas já teve estudos que relacionaram ela ao desenvolvimento de demências, não é um consenso aí no meio científico, né? Mas aqui eu estou falando do efeito colateral da medicação específica. Mas existem vários outros tipos de medicações, inclusive que você compra sem receita, que causam problema de memória, como por exemplo os antialérgicos. Tá? Então se você toma um antialérgico, né, como um Polaramine, ele causa um problema cognitivo. Tá? Isso pode afetar a sua memória. Né? Qualquer medicação que vá ter essa ação antihistamínica, tá? Ela pode causar sim um problema de memória, tá? E não estamos falando só de remédio, né, pessoal? Estamos falando também de substâncias, tá? Então, o álcool pode causar, né? Eventualmente a pessoa ela fez uso de álcool na noite anterior, e no outro dia ela está com a memória não está muito em dia, sim, o álcool ainda está na circulação dela, tá? Outras medicações aí da psiquiatria que podem causar também, além dos benzodiazepínicos, você tem os antiepiléticos, como a carbamazepina, topiramato, é um remédio que causa muito problema de memória, tá? Especialmente se for usado durante o dia, tá? E os antidepressivos também podem causar problemas de memória, então é um tema importante. Você está tratando uma depressão, você está dando um antidepressivo e aquele remédio às vezes pode também afetar a memória da pessoa. Obviamente que não são todos os antidepressivos, tem alguns tipos específicos que causam mais problema de memória, tá? Em geral, remédios aí, aqueles antidepressivos que dão sono, tá? Que a pessoa usa à noite, tá? Mas os antidepressivos comuns podem causar também problemas de memória, né? Os da classe dos serotoninérgicos, por exemplo, tá? Então essa análise tem que ser feita de uma forma cuidadosa, tem alguns que afetam mais a memória, outros que afetam menos. Obviamente que eu não vou me estender nesse tema, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Mas eu tenho um vídeo também sobre antidepressivos, tá? Vou deixar o link aqui na descrição também, se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa classe de medicações. Bom, pessoal, então são essas causas que eu quis trazer para você hoje, tá bom? Recomendo fortemente, se você tiver algum problema de memória, de atenção, não use esse vídeo aí para resolver o seu problema, para se diagnosticar, procure um médico aí, psiquiatra, para poder fazer o diagnóstico e te ajudar da melhor forma, tá bom? Espero que tenha agregado. Se sobrou ainda alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo para você. E nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço, fiquem bem.